Existe uma comida que amplifica sua intuição, e o que a torna eficaz não é um nutriente desconhecido, mas a maneira como você a usa para trazer seu corpo à presença. Fico sabendo que isso soa estranho à primeira vista. Comer para ouvir uma voz interior? Ainda assim, se me der alguns minutos, eu vou te mostrar uma prática simples, construída sobre páginas antigas e sobre sensações que moram no seu próprio corpo, que pode abrir um pequeno canal para aquilo que, em termos gnósticos, chamamos de reconhecimento. Essa prática é tanto simbólica quanto sensorial, um alimento como âncora para a atenção, e um toque atento em 3 pontos do corpo que, segundo tradições esotéricas, podem indicar uma afinidade com a sua origem mais profunda. Sou seu guia nesta experiência. Antes de avançar, se você quer acompanhar essa série de ativações e investigações, inscreva-se agora no canal. É uma forma discreta de se manter conectado aos próximos exercícios e aprofundamentos. No começo, precisamos recuar para entender aonde isso vem. No século XX, em uma aldeia perto de Nag Hammadi, no Egito, foram encontrados manuscritos que haviam estado apagados da história oficial por muitos séculos. Entre esses textos está o chamado Evangelho de Filipe, um escrito gnóstico, não reconhecido pelo cânone cristão tradicional, mas que oferece pistas sobre práticas de autoconhecimento e termos que as instituições dominantes preferiram marginalizar. Quando falo desses textos, não afirmo que sejam uniformemente verdadeiros ou superiores. Simplesmente afirmo que eles preservam uma linha de pensamento que coloca a experiência direta, a chamada anamnesis, o recordar de si, acima da autoridade imposta de fora. No centro desse pensamento está uma imagem simples. Há uma origem, uma centelha em cada indivíduo que podemos chamar de mônada, a fonte primordial, o ponto de luz interior. Em torno dessa centelha, a narrativa gnóstica descreve um mundo material que funciona como uma espécie de prisão ou distração, governado por um criador imperfeito, o demiurgo, e por inteligências intermediárias que, em algumas leituras, querem manter o humano distraído. Os arcontes. Nada disso precisa ser tomado literalmente como um manual de física sobrenatural. Pense nesses termos como metáforas para forças internas e externos, que nos desconectam de nossa clareza. Medo, hábito, vergonha, programas culturais. A proposta aqui é recuperar, por meio do corpo e da atenção, um contato mais direto com a mônada. Há nessas tradições a ideia de sinais no corpo, não como diagnóstico médico, nem como algo que funciona para todas as pessoas em todos os momentos, mas como pontos que podem atuar como lembretes, como chaves sensoriais. Tradicionalmente falam-se 3 marcas, uma na base do crânio, a origem, uma na lateral externa da mão, a percepção, e uma no centro do externo, no peito, o comando. Vou descrever cada uma com cuidado, e depois te conduzir num procedimento em que você usa um pequeno alimento, um gole de água, um pedaço de fruta, uma xícara de chá, ou até a metáfora de um alimento para a alma, como um gatilho, um gesto simples que prende sua atenção ao presente e facilita a leitura interna. Lembre-se, tudo o que você pode sentir aqui é subjetivo. Alguns irão perceber calor, outros pressão, outros nenhuma sensação. Todos esses resultados são válidos enquanto experiências internas. Comecemos pela marca na base do crânio. Sente-se com a coluna ereta, se possível apoiada numa cadeira confortável. Incline a cabeça levemente para frente e localize o ponto onde o pescoço encontra o crânio, logo acima da nuca. É uma região firme, mas com pequenas ranhuras e músculos. Muitas tradições descrevem ali uma sensação de origem, um local onde a linha de luz parece penetrar. Se estiver confortável, toque suavemente com a ponta dos dedos. Procure por pequenas variações de temperatura, por uma sensação de enraizamento, por uma leve pressão. Respire naturalmente enquanto mantenha a atenção ali. Alguns relatam uma onda curta de calor
ou um leve formigueiro. Outros apenas percebem que sua atenção ficou mais centrada. Novamente, não há um padrão obrigatório. Observe. Agora, leve a mão ao segundo ponto. Abra a mão dominante e vire-a de modo que a lateral externa, o lado oposto ao polegar, entre o dedo mindinho e o pulso, esteja voltada para cima. Esse lado da mão, nas descrições esotéricas, é associado à percepção, à recepção. Com a outra mão, faça uma pressão tênue, como se desenhasse uma linha sobre a lateral da mão, da base dos dedos até o pulso. Sinta a textura da pele, a sensação dos tendões ao se mover. Respire e observe. Algumas pessoas percebem um leve alargamento do campo sensorial, como se tornar mais atento a sons e aromas. Outras sentem apenas um foco diferente na mão. Esteja apenas presente. O terceiro ponto é o centro do externo. O ponto do peito, que, em linguagem simbólica, é associado ao comando, não no sentido de dominação, mas no sentido de assumir autoridade sobre sua própria experiência. Coloque a mão no meio do peito, na altura do externo, sentindo o ritmo da respiração e do coração sob a palma. Pressione com delicadeza, observando qualquer sensação, um calor suave, uma pressão, um eco da respiração. Essa região tende a ser emocionalmente carregada. Permita-se sentir sem julgar. Agora, onde entra a comida? Antes de cada verificação, ou ao iniciar a sequência completa, escolha um alimento simples e seguro. Um gole de água à temperatura ambiente, uma fatia pequena de fruta como maçã ou pera, ou uma xícara de chá de ervas. Se preferir, use a imagem de um alimento para a alma. Um gesto simbólico. O propósito não é alterar sua fisiologia de forma garantida, nem curar. É ancorar sua atenção num ato sensorial repetível. Segure o alimento. Observe sua cor, seu aroma, sua textura. Se estiver tomando água, sinta a temperatura. Se for uma fatia de fruta, note a umidade e o cheiro. O processo deve ser lento, quase ritual. Leve à boca, mantenha na língua por alguns segundos. Sinta a massa, a doçura, o frescor. Engula com atenção. Use esse ato como um sinal para seu sistema nervoso. Agora é hora de descer para o corpo. Depois desse primeiro ato de alimentação consciente, respire fundo. Tome mais alguns segundos para notar como o corpo responde. Em seguida, volte à base do crânio e repita o toque atento. Agora, por causa do gesto de atenção que você acabou de fazer, é possível que as sensações apareçam com mais nitidez. Um calor que sobe, um foco que se acende, uma memória que surge. Se nada acontecer, tudo bem. A prática não exige iluminação imediata. Se algo surgir, anote mentalmente. Calor, formigamento, silêncio, clareza. Executando a sequência completa. Primeiro, escolha seu alimento e consuma-o com plena atenção. Segundo, posicione a mão na base do crânio e observe. Terceiro, trace a lateral externa da mão com a ponta dos dedos da outra mão, mantendo-se presente no que aparece. Quarto, coloque a palma sobre o externo, sentindo a respiração. Entre cada etapa, retorne à respiração natural, sem forçar. No início, faça apenas uma rodada. Com a prática, você pode repetir 2, 3 vezes, sempre respeitando seu conforto. É comum durante essas experiências que pensamentos emergentes tentem atrapalhar. Isso é bobagem, estou me iludindo, isso não funciona. Nas tradições gnósticas, essas vozes são descritas como a atuação dos arcontes. No plano prático, pense nelas como a resistência psíquica que tenta racionalizar ou desqualificar o sentimento. A orientação é simples. Observe esses pensamentos como se observasse nuvens passando no céu. Não discuta com eles. Não busque convencer-se de que está certo ou errado. Note a dúvida e volte para a sensação do corpo. Esse não envolvimento enfraquece o poder disruptivo da dúvida e permite que a atenção volte para o que é direto. Para fortalecer essa atitude,
Introduza uma pequena declaração curta após cada toque. Algo direto, afirmativo, mas não mágico. Você pode repetir em voz baixa ou mentalmente. Eu reconheço minha origem. Respire. Eu abro minha percepção. Respire. Eu tomo o comando de meu centro. Respire. Repita cada frase 1 ou 3 vezes, sempre retornando à sensação concreta. O teor da água na boca, o calor na base do crânio, a pressão suave no peito. Essas frases funcionam como âncoras verbais que marcam o movimento interno. Não são promessas, são lembretes alinhados à prática. Se em algum momento surgirem sensações intensas, choro, calor muito forte, tremor, permita-se encerrar a prática com suavidade. Respire, beba água se desejar e retome suas atividades cotidianas. Essa experiência não substitui terapia, cuidado médico ou suporte profissional. É uma porta de atenção e reconhecimento que pode ser integrada ao seu caminho de autoconhecimento. Em muitos relatos pessoais, práticas como essa simplesmente ampliam a sensibilidade, tornam mais clara a distinção entre pensamentos automáticos e intuição. Em outros casos, não há mudança perceptível. Ambas as respostas são legítimas. Ao longo dos dias, você pode repetir a prática como um pequeno ritual matinal ou vespertino. Comece com poucos minutos e observe o que muda na sua habilidade de ouvir intuições simples. Uma intuição sobre com quem conversar, que caminho escolher, quando pausar. A ideia é treinar a musculatura da presença. Anote brevemente o que ocorreu. Hora, alimento usado, sensações. Pequenas anotações ajudam a perceber padrões e progressos sutis. Se preferir, participe da comunidade. Compartilhe nos comentários a palavra reconhecimento e descreva, em poucas linhas, algo que tenha notado. Uma sensação, uma mudança de humor, uma imagem que veio durante a prática. A comunidade funciona como um espelho que confirma que você não está sozinho nesse experimento. Agora, convido você a uma sequência prática guiada, em pensamento, que pode ser feita aí onde está, desde que esteja em segurança e confortável. Se preferir, apenas escute e observe. Se quiser experimentar, faça os passos devagar. Primeiro, sente-se com a coluna ereta. Segure o alimento escolhido e por alguns instantes, observe-o. Cor, cheiro, textura. Leve à boca. Sinta-o na língua antes de engolir. Engula com intenção. Deixe um rastro de atenção no ato. Em seguida, coloque a ponta dos dedos na base do crânio. Permaneça ali alguns ciclos de respiração, sentindo a conexão com a coluna, com a terra sob você. Depois, deslize para a lateral externa da mão e trace a linha com delicadeza. Sinta a superfície da pele, o contato dos músculos. Por fim, coloque a palma sobre o externo e sinta seu próprio ritmo. Ao sentir qualquer nuance, internalize a frase curta. Eu reconheço, eu percebo, eu me disponho a comandar. Observe pensamentos e permita que se dissolvam sem engajamento. Durante essa sequência, se surgir forte resistência, pensamentos insistentes, desconforto psicológico, interrompa a prática e retorne a uma respiração natural. Caso perceba algo que te perturbe persistentemente, busque apoio apropriado. Essas técnicas ativam camadas internas. Nem todas são prontas para a exploração solitária intensa. Use o bom senso. Você pode também adaptar o alimento para diferentes níveis de simbolismo. Um gole de água funciona como âncora de limpeza e presença. Uma folha de chá, como convite à contemplação. Uma fatia de fruta fresca, como lembrança da doçura e da terra. Se for mais confortável, use a metáfora. Imagine que você saboreia o alimento da sua própria atenção, o que na prática é apenas focar em uma pequena sensação sem ingerir nada. O aspecto essencial é a intenção e a disponibilidade para escutar. Quero reafirmar. As referências ao Evangelho de Filipe e aos textos de Nag Hammadi são menções a uma tradição específica de leitura.
Esses escritos não pertencem ao cânone maior das Bíblias correntes e foram amplamente marginalizados por motivos históricos e políticos. A minha proposta aqui não é substituir crenças ou atacar instituições. É oferecer uma prática inspirada por essa linhagem que pode ser testada de forma pessoal, discreta e segura. Nos dias seguintes à primeira experiência, observe se há pequenas mudanças, um pensamento que surge e se dissipa mais rápido, uma sensação de saber o próximo passo sem argumentos racionais, uma inclinação a confiar em impressões sutis. Note também que nada dramático precisa acontecer. Muitas vezes o trabalho real acontece na sutileza, uma fricção interna que se afrouxa, uma escolha guiada por algo que você não conseguiria justificar em palavras. É isso que, em termos simples, chamamos de amplificação da intuição. Para aqueles que quiserem levar a prática adiante, algumas sugestões práticas. Mantenha sempre a simplicidade do alimento. Evite exageros ou experimentos com substâncias desconhecidas. Reserve um diário curto de 3 linhas por dia sobre o que percebeu. Escolha um horário e repita a prática por pelo menos 7 dias consecutivos antes de julgar seus resultados. O hábito cria uma sensibilidade. Também é útil reconhecer que haverá momentos em que o sistema de dúvidas se manifestará mais forte. Dias de cansaço, conflito emocional, sono irregular. Nessas ocasiões, simplesmente modifique a prática. Diminua a duração, use apenas a atenção sobre a respiração ou apenas segure o alimento sem consumir. A prática deve ser um convite, não uma obrigação. Voltando às frases de ativação, sinta-se livre para ajustar as palavras para algo que ressoe com você. Pode ser: eu lembro, eu vejo, eu me posicionado. A repetição é menos importante do que a intenção e a presença que acompanha a repetição. Use voz baixa, ou apenas o pensamento, e sempre volte ao corpo quando perceber que se perde em conceitos. Antes de concluir, um lembrete sobre responsabilidade. Esta é uma prática de autoconhecimento inspirada por textos e imagens de uma tradição gnóstica. Não se trata de técnica médica. Não faz promessas de cura nem garante experiências sobrenaturais. O objetivo é ampliar sua capacidade de prestar atenção e, com isso, aumentar a probabilidade de perceber intuições que já habitam você. Se em algum momento algo se tornar desconfortável ou confuso, peça orientação a alguém de confiança ou a um profissional adequado. Se você experimentou algo, mesmo que sutil, escreva reconhecimento nos comentários e conte, em poucas linhas, o que mudou para você. Uma sensação, uma imagem, uma decisão. Essa é a forma como construiremos uma comunidade discreta de praticantes que não busca espetáculo, mas validação mútua. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora para não perder o aprofundamento que virá nas próximas publicações, onde vamos explorar variações seguras dessa prática, relatos e possíveis adaptações para ambientes urbanos. Ao encerrar, retorno ao essencial. A comida que propus aqui é uma chave de atenção. Ao alimentar seu corpo com presença, você dá ao espírito uma chance maior de ser ouvido. Não é mágica, não é uma fórmula infalível. É um gesto antigo readequado para os dias de hoje. Um gesto que, repetido com leveza e cuidado, pode revelar camadas esquecidas de si. Se você se permitiu tentar, já deu o primeiro passo. Compartilhe sua experiência, cuide-se e volte quando quiser aprofundar. Que a sua atenção se torne cada vez mais clara e que você encontre, na prática simples do comer presente, um atalho para ouvir aquilo que sua própria mônada já conhece.